Assunto novo, é? É assunto novo já, tá bom? O senhor já postou até Já eu postei na na plataforma, eu vi plataforma, lá. já postei a aula dessa semana e a aula da próxima semana já está postado. Aí para a semana eu já falei revisão de farmacodinâmica e de mecanismos gerais para vocês, tá? Para que na outra semana eu faça a revisão de receptores com vocês também, tá? E, Receptores farmacológicos. eu sei. Professor, Oi, assim, as aulas de hoje vai ser o senhor mostrando os slides também? como mostrando esse slide? Não entendi. Assim, o senhor vai explicar a matéria mostrando Vou, os slides? vou sim. Pois é, é uma ideia, né? Dá para o senhor começar a gravar depois que o senhor começar a explicar, porque aí vai para a plataforma só a parte que já te interessa. E às vezes eu vou assistir, eu não sei se é a sua matéria, às vezes eu vou assistir a aula lá, aí o professor fica esperando todo mundo chegar, e aí a gente fica passando aquele tempo todo, até começar, às vezes, 10, 15 minutos depois que o professor vai começar a explicar, porque Tá, é o tá tempo que a bom. galera chegou, entendeu? Tá, entendi. Mas assim, tá bom então. É porque eu já comecei a gravar, então vou fazer isso. Quando começar a aula mesmo, aí eu coloco para gravar, tá bom? A partir da explicação do slide para frente, tudo bem? Isso, tudo bem, então. Tá, a aula Obrigado. tá jóia. A aula de hoje é a parte de parâmetros farmacocinéticos, tá bom? Ele também pode ser denominado como farmacocinética quantitativa, tá? Que nós veremos agora. Só relembrando para vocês que a parte da farmacocinética, como nós já estudamos no capítulo anterior, tá? É a parte que estuda, a parte da farmacologia que estuda a progressão, ou seja, o percurso pelo qual o fármaco vai fazer a ação, vai percorrer o nosso organismo, passando pelos 4 processos que a gente já estudou e já conhecemos, que é a parte da absorção, distribuição, tá? O metabolização ou biotransformação e, por fim, a parte da eliminação. Lembrando para vocês, tá, olhando para a figura aqui, que o fármaco, quando ele é administrado numa dose X, ele vai ser liberado e posteriormente absorvido. Ao momento que esse fármaco ele é absorvido, ele vai cair no compartimento central, ou seja, nos vasos sanguíneos, para sofrer a sua distribuição. E aqui esse fármaco ele pode tomar vários destinos, tá? Estando na fração livre ou também estando ligado às proteínas transportadoras, tá? Para diversos locais do nosso organismo para fazer o seu efeito terapêutico. Por isso que nós utilizamos, tá? Dentro da farmacocinética, o que nós chamamos de farmacocinética clínica, que ela estuda, que ela tem o objetivo de estudar a relação, tá, dos efeitos farmacológicos, ou seja, dos efeitos de ação deste fármaco e a concentração da plasmática ou concentração terapêutica que esse fármaco irá se apresentar ou no sangue ou no plasma. Por isso que, olhando para o gráfico aqui, tá, nós verificamos o quê? Que esse nosso fármaco ele é absorvido, posteriormente ele é distribuído e biotransformado, até que ele chegue a uma concentração máxima, onde essa concentração máxima ela é representada por uma concentração terapêutica, tá? Uma ação terapêutica, tá? E nós observamos também que essa curva daqui que ele faz, tá? Ele pode também sofrer algumas alterações que possam fazer com que esse efeito terapêutico que nós estamos observando aqui em azul, ele pode ou ser diminuído, ou seja, estabelecer concentrações subterapêuticas, ou seja, abaixo do nível terapêutico, ou concentrações acima, tá? Ou seja, elevadas que possam levar aqui, tá, a um efeito tóxico do fármaco nosso. Por isso que se faz, tá? Aí finalmente ele é excretado aqui. Por isso que nós fazemos a questão, estudamos a parte dos parâmetros farmacocinéticos. Por quê? Porque dentro desses parâmetros farmacocinéticos, eles nos ajudam a entender e avaliar os tratamentos terapêuticos que são propostos, ou seja, estudar eles a fim. Além disso, eles ajudam também, auxiliam também a estabelecer os esquemas,
tá? De forma racional, ou seja, de forma que não haja nenhum exagero e nenhuma falta desse fármaco no nosso organismo. Além disso, ele também ajuda aqui em tratamentos particulares, ou seja, em tratamento de pacientes especiais, como pacientes que têm algumas injúrias ou hepáticas, ou renais, ou cardiopatas, tá? Que precisem fazer um ajuste de dose para um melhor efeito, uma melhor resposta terapêutica. Soma-se também a eficácia terapêutica, ou seja, eu consigo ter uma melhor resposta ao meu tratamento terapêutico, tá? Em tempos, em prazos menores, ou seja, eu faço com que o indivíduo não fique tanto tempo exposto ao fármaco, mas que ele consiga atingir, consiga ter um efeito farmacológico aqui. Além disso, nós também observamos que esses parâmetros farmacocinéticos, eles nos ajudam também a inibir, não é no intuito de inibir, mas ele consegue nos demonstrar a presença, tá, de reações adversas que possam surgir ao longo do ao longo do tratamento terapêutico, tá bom? E por último, nós conseguimos também evitar aqui o desencadeamento, o desenvolvimento de efeitos tóxicos também durante a terapia. Por isso que esses parâmetros farmacocinéticos, eles são muito importantes aqui, porque eles conseguem melhorar a performance, o efeito do fármaco, sem haver, tá, o que? A presença e a produção de efeitos colaterais. Desta forma, o objetivo da farmacocinética é fazer uma relação da quantidade, ou seja, do quanto, tá, vai ser necessário entre a dose e o efeito. Isto porque o objetivo aqui, o objetivo dessa farmacocinética, do objetivo desses parâmetros farmacocinéticos, tá, é o quê? É promover o efeito farmacológico sem haver a produção, sem haver a presença de efeitos adversos conjuntos. Isto que é o principal objetivo dos estudos farmacocinéticos. Por conta disso, nós estudaremos, dentro desses parâmetros farmacocinéticos, 4 parâmetros que estão inseridos neles, que é a biodisponibilidade, a meia-vida, a depuração e o volume de distribuição aqui. Cada um desses parâmetros tem uma finalidade, tem uma função durante a farmacocinética que nós veremos agora. O primeiro deles é o que nós chamamos de biodisponibilidade, algo que a gente já conversou logo no início das aulas de farmacologia, que ela tem como principal objetivo, tá, ou finalidade, como vocês queiram colocar ou definir ela, que é o estudo, tá, que ele estuda a fração, ou seja, a porção que esse fármaco, de forma inalterada, consegue alcançar, consegue chegar na circulação sistêmica após ele sofrer o quê? Após ele ser administrado. Tá? Após ele ser administrado por qualquer via de administração. E isso nós já conversamos quando nós falamos de via de administração, que tem determinados tipos de via de administração em que o fármaco apresentará uma biodisponibilidade maior do que outras. E analisando aqui esse gráfico que eu coloco para vocês, vocês veem aqui que eu tenho 2 tipos de fármacos administrados por 2 tipos de via de administrações diferentes. Um pela via intravenosa e outro pela via oral. Nós observamos que a biodisponibilidade dos fármacos administrados pela via intravenosa, ela é maior do que aqueles administrados pela via oral. Pelo próprio comportamento aqui no eixo, no gráfico aqui, da concentração do fármaco pelo tempo, nós verificamos que ele apresenta uma maior biodisponibilidade em relação ao da via oral. Tudo bem? Com isso, a biodisponibilidade aqui, tá, ela segue, tá, que a concentração do nosso fármaco, de qualquer fármaco que está presente no sangue, em relação ao tempo. Tá? Ou seja, ele mede aqui a extensão, tá? Ou seja, ele mede a biodisponibilidade de uma forma geral desse fármaco em termos de concentração por tempo, tá, de ação que esse fármaco irá fazer. Por isso que a fórmula da biodisponibilidade ela é dada pela concentração sérica, tá? Pelo tempo que pode ser dado em horas aqui. Só que na biodisponibilidade existem alguns fatores que nós já conversamos anteriormente, tá? Que eles podem influenciar aqui o próprio parâmetro, como, por exemplo, pequena solubilidade do fármaco, ou seja, fármacos que sejam
menos solúveis, ou seja, que tenham um pequeno, que sejam mais hidrossolúveis, eles conseguem ficar, eles não conseguem atravessar facilmente a membrana e ficam mais tempo retidos, tá ok? A própria absorção incompleta no trato gastrointestinal, isso se deve muito a fármacos que possam ter pHs diferentes no meio trato gastrointestinal, faz com que a absorção também seja totalmente incompleta, tá? O próprio metabolismo de enterócitos e também o que nós chamamos de efeito de primeira passagem, que esse efeito de primeira passagem, só relembrando para vocês, nada mais é do que um fenômeno no qual o fármaco sofre um processo de metabolização no qual a concentração desse fármaco aqui, tá? Ela é significativamente, ou seja, ela é reduzida de forma significativa, tá? Pelo fígado, antes dela conseguir, ou seja, antes dela conseguir alcançar, tá? Antes dela conseguir alcançar a corrente sanguínea aqui. E na fórmula, sempre vai ser essa fórmula daqui, tá? Aonde a via intravenosa sempre vai ser menos a concentração do fármaco igual a 1, e a via oral vai ser menos a concentração do fármaco, tá? Que seja o quê? Menor do que 1 aqui. Além disso, nós também observamos que durante o processo da biodisponibilidade, alguns fármacos sofrem o que a gente chama de metabolismo hepático, ou seja, eles sofrem aqui, tá? Dois processos aqui. Nós temos fármacos que, uma vez absorvidos e que, quando absorvidos pelo trato gastrointestinal, eles caem direto no sistema porta-hepático, que é um dos maiores sistemas de irrigação do nosso organismo, que leva e traz sangue principalmente para o fígado, que é o órgão centralizador, dá o quê? Já centralizador aqui para os processos de biotransformação aqui. Tá? Além disso, nós observamos que durante o metabolismo, ou seja, quando ele segue o seu curso normal, esses fármacos eles conseguem ser metabolizados e conseguem o quê? Cair na corrente sistêmica e ir direto para um órgão-alvo. Só que há também alguns fármacos que eles conseguem sofrer redução nessa biodisponibilidade. Por quê? Porque eles sofrem um processo de excreção biliar e fazem com que eles voltem novamente para o fígado para ser novamente o quê? Metabolizados, biotransformados. E uma vez sofrendo um segundo processo de biotransformação, o que acontece com essa biodisponibilidade que já chega a esse órgão reduzido, ele se torna mais reduzido ainda, tá? Fazendo com que o efeito terapêutico, fazendo com que o efeito farmacológico, ele se reduza ainda mais, tá? Havendo a necessidade de um aumento de dose aqui, por esta característica. O segundo parâmetro que nós iremos conversar é sobre a depuração. Diferentemente da biodisponibilidade, a depuração ela tem como finalidade ou como conceito aqui, ela consegue nos auxiliar porque ela consegue descrever aqui a eliminação, ou seja, a forma como o fármaco vai ser eliminado de uma forma irreversível na nossa corrente sanguínea, tá? E ele é um parâmetro totalmente independente, tá? Em relação aos outros parâmetros que nós iremos conversar mais adiante. Isto porque na fórmula nós podemos ver que a depuração, ou também chamada de clearance, nada mais é do que a taxa de eliminação desse nosso fármaco pela concentração do fármaco. Ou seja, a depuração aqui, ela me avalia o volume, ou seja, a quantidade do sangue, ou seja, a quantidade do sangue que é completamente eliminado da droga por unidade de tempo. Aí vocês vão perguntar, o que é isso, professor? O clearance, ou depuração, ele mede aqui a quantidade do fármaco que é eliminado e que se encontra no sangue por uma unidade de tempo, tá? Além disso, na depuração, ou no clearance, tá ok? Vocês vão ver aqui que ele determina o quê? Ele determina um estado de equilíbrio, ou seja, ele determina que esse estado de equilíbrio ele seja o quê? Seja determinado, tá? Pelo quê? Pela taxa de administração do meu fármaco, pela taxa de depuração, ou seja, pela taxa de eliminação. Uma vez
eu tendo esses dois valores aqui, eu consigo fazer com que haja uma manutenção, ou seja, eu consigo saber o quanto que eu consigo estabelecer o quanto aqui eu consigo atingir, ou seja, o quanto de concentração está sendo atingida pelo tanto de concentração que está sendo eliminada do meu corpo. Além disso, na depuração, tá, principalmente no que nós chamamos de na depuração renal, quando a gente falou da parte da excreção, tá? Só relembrando para vocês que o rim é o principal órgão responsável pela essa eliminação, a depuração serve como um parâmetro de quantificação para ela, aonde nós observamos que o volume de plasma é que vai conter a quantidade do fármaco a ser removida do nosso organismo. E esse valor de depuração renal, ele pode ser avaliado e pode ser encontrado nos três tipos aqui de mecanismos de excreção que nós conversamos durante a parte de excreção renal, que é a parte da filtração glomerular, da secreção tubular e da reabsorção tubular. Ou seja, na depuração renal, que é um parâmetro quantitativo que avalia o volume de fármaco que está sendo eliminado através da urina, ele consegue ser utilizado, ele consegue ser inserido nesses três mecanismos que são utilizados para excretar o fármaco pela via renal. Além disso, olhando aqui para a forma, nós verificamos que esse clearance renal, ou depuração renal, como muitos autores colocam, tá? Só relembrando para vocês, é o volume de plasma que contém um fármaco a ser removido pelos rins por unidade de tempo. Aonde aqui na fórmula está bem explicitada para vocês, eu fiz questão de colocar para vocês, que aqui eu tenho a concentração urinária vezes a velocidade do fluxo urinário e pela concentração plasmática. Aqui, eu tendo esses valores, eu consigo dizer o quanto de volume de fármaco está sendo eliminado do meu organismo. Além disso, a depuração renal, juntamente com a depuração da creatinina, também é um outro parâmetro, é um outro indicador quantitativo aqui. Tá? Por quê? Porque na depuração da creatinina aqui, tá? Ela é um indicador que é utilizado muito juntamente com a depuração renal, principalmente para o quê? Para casos de intoxicação de fármacos que possam estar afetando o nosso organismo. Só que na depuração, tá? Nós vamos observar que para ela poder ser analisada, para ela poder ser estudada, ela precisa seguir dois tipos de cinética. A primeira delas é a cinética de primeira ordem, que nós chamamos, que ela consiste na análise, tá, da fração constante do meu fármaco, ou seja, de uma concentração constante desse fármaco que está presente no meu organismo e que vai ser eliminada por um determinado tempo. Aqui não há saturação, preste atenção. Na cinética de primeira ordem não há saturação. O fármaco ele funciona, ele atua de uma forma constante, como vocês estão vendo aqui no gráfico, ou seja, ele vai ser absorvido, distribuído, atinge seu pico máximo aqui e depois ele vai ser excretado de uma forma constante, ou seja, ele vai ser eliminado de forma constante no nosso organismo. Tá? E outra coisa, na cinética de primeira ordem, tá? Aqui, a biotransformação hepática e o próprio mecanismo de secreção tubular que é visto na excreção renal são fenômenos ou são parâmetros também que são utilizados e que seguem, tá, esta cinética de primeira ordem aqui. Ela é diferente agora, prestando atenção, ela é diferente na cinética de ordem zero. Por quê? Porque na cinética de ordem zero, aqui ela atua como um sistema de eliminação de fármaco saturável. Ou seja, quando esse fármaco vai ser saturável? Quando ele houver uma ligação a enzimas metabólicas ou a transportadores. Tá? Uma vez havendo essa ligação, havendo essa interação desse fármaco com alguma dessas moléculas, tá? Eu posso dizer que esse fármaco ele vai o quê? Conseguir ser totalmente
eliminado. Por isso que na cinética de ordem zero, ela segue uma forma não linear e ela depende muito do quê? Desses dois parâmetros daqui, da dose ou da concentração do fármaco. Por quê? Porque uma vez eu sabendo a dose, eu consigo utilizar o quanto dessa dose, o quanto desse fármaco ele está conseguindo interagir, conseguindo se ligar a essas enzimas ou a essas proteínas e, consequentemente, tá? O tanto, a partir dessas ligações, é o que vai fazer com que ele consiga ser também o quê? Eliminado. Por isso que a cinética de ordem zero aqui, tá? Ela aqui, ela representa uma quantidade constante do meu fármaco que será eliminado por unidade de tempo. Ou seja, ele avalia a velocidade da biotransformação, tá? Do meu fármaco, sendo que esse processo de biotransformação, tá ok? Ele vai se manter em valores constantes ao momento que ele atingir uma alta concentração, ou seja, ao momento que ele chegue no seu pico máximo aqui, tá? De biotransformação aqui, e ele começa o quê? A sofrer uma queda. Até aí, meninada, tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida para perguntar? Hein? Anne, Demi, Gleice, Leandro, Marcelo, Tiago? Alguma Tudo dúvida? bem, professor. Tudo certo. Eu não tenho dúvida. Beleza. O terceiro parâmetro que a gente vai conversar é sobre o volume de distribuição, tá? Neste volume de distribuição, só para relembrar para vocês que durante o processo da distribuição, nós observamos que há um padrão de equilíbrio entre o fármaco, aonde esse fármaco ele pode se apresentar em diversos compartimentos no nosso organismo, havendo sempre o transporte e a passagem dele pela membrana para ele poder se ligar ou não às proteínas. Além disso, na distribuição, como nós já conversamos anteriormente na parte de farmacocinética, ele sofre algumas interferências, como, por exemplo, permeabilidade através das barreiras, no caso das barreiras seletivas, que é o caso da barreira hematocefálica, da barreira placentária, a própria ligação dentro dos compartimentos, a própria ligação que pode estar interagindo com o pH do meio, o pH da molécula, e o coeficiente de partição óleo-água aqui, ou seja, moléculas mais lipossolúveis têm maior facilidade a passar e mais facilmente de estar presentes no quê? Nos vasos. Tá? Por isso que elas caem mais rapidamente nos vasos sanguíneos e conseguem se ligar com maior facilidade a essas proteínas. Agora, nós falamos na parte da farmacocinética, se você se lembra, do que é o volume de distribuição aparente, que é o VD. Esse volume de distribuição aparente, ele tem como finalidade me dar a informação sobre o quê? De como a droga está sendo distribuída no meu corpo. Aqui, eu estou querendo saber o quanto de fármaco está sendo distribuído no meu corpo. Por isso que a fórmula é sempre dada do volume de distribuição é sempre dada pela dose dividido pela concentração do fármaco. Aqui, esse volume ele se refere ao quê? Se refere ao volume de líquido que seria necessário para conter todo o fármaco presente no meu corpo. Isto porque o meu fármaco, uma vez absorvido, ele cai na corrente sanguínea, tá? E o que vai acontecer com ele, tá ok? Se ele vai se ligar ou não, é da natureza e da característica desse fármaco. E o quanto dele vai estar presente também corresponde à sua característica. Por isso que a maior importância de se estudar o volume de distribuição aparente é porque ele vai me demonstrar a força, ou seja, a interação da ligação do meu fármaco aos componentes teciduais, tá? E também o quê? As próprias proteínas plasmáticas, que ele vai ter que se ligar. Desta forma, nós observamos o quê? Nós observamos que fármacos que apresentem um maior volume de distribuição, eles vão estar aonde? Eles vão estar em maior concentração nos tecidos extravasculares e em menor concentração no sangue.
Agora, o inverso, ou seja, fármacos que apresentem um menor volume de distribuição, eles vão se apresentar onde? Eles vão se apresentar uma concentração maior aonde? No sangue. E, além disso, fármacos que são altamente lipossolúveis, como eu falei anteriormente, eles conseguem apresentar o que é um volume de distribuição alto aqui, ou seja, eles conseguem estar mais presentes nos tecidos extravasculares, diferentemente de fármacos que são hidrossolúveis, em que seu volume de distribuição aqui se encontra o quê? Diminuído. Por isso que um dos exemplos que a gente sempre utiliza para analisar o volume de distribuição é o que ocorre na dose de ataque. Por quê? Porque na dose de ataque a gente observa o quê? Que o volume de distribuição desse fármaco, tá? Ele se apresenta de que maneira? De uma forma, tá? Não de uma forma mais concentrado do que se fosse numa dose usual. O que seria uma dose usual? Uma dose normal, uma dose, por exemplo, administrada por via oral, que nós observamos aqui no desenho de baixo, que o fármaco ele recebe por dose oral vários picos aqui, tá? De concentrações, diferente da dose de ataque, que ele entra com uma dose aumentada e depois ele tende a se estabilizar, tá? Por isso que na dose de ataque, a gente analisa essa dose de ataque para saber o valor real dela através da concentração do meu fármaco desejado, tá ok? Vezes o que? Esse volume de distribuição, tá bom? E o que vem ser essa dose de ataque? A dose de ataque ela pode se referir a uma ou mais doses, tá? Que esse fármaco vai ser aplicado no nosso organismo, tá? E ele que vai determinar o início, tá? Da ação terapêutica, tá? Do meu fármaco. Isto porque o início dessa ação terapêutica, ou seja, o início dessa ação farmacológica, ela vai começar de que forma? De uma forma rápida. Ou seja, ele consegue atingir, tá? De forma rápida o meu tecido-alvo aqui. Só que para entender o volume de distribuição, eu cito para vocês dois tipos de modelos, tá? Que são utilizados para analisar esse volume de distribuição aqui para vocês. O primeiro é o modelo de distribuição, tá? Que a gente chama de compartimento único. Tá? Aonde a gente verifica que nesse modelo de compartimento único, a depuração, ou seja, a eliminação do fármaco, tá? Ele segue igual ao que a gente estudou anteriormente, ou seja, na depuração, que é uma cinética de primeira ordem, aonde o cálculo é feito através de um cálculo exponencial. Para vocês entenderem melhor, o modelo de compartimento único ele é muito utilizado e aplicado principalmente para avaliar o quê? Quando a concentração, ou seja, quando a concentração plasmática do meu fármaco, tá? Ele começa o quê? Ele começa a cair, ou seja, ele começa a diminuir aqui, tá bom? E o modelo de compartimento único, ele é muito utilizado, tá? Ele é muito utilizado aqui, principalmente quando nós queremos o quê? Quando nós queremos analisar ou avaliar o comportamento dos mais diversos fármacos, nas mais diversos tipos de situações clínicas aqui. Tá? Ele é o mais usual que a gente tem hoje. É diferente, tá? Do volume de distribuição de múltiplos, tá ok? Perdão. Tá? De múltiplos compartimentos. Por quê? Porque esse modelo de múltiplos compartimentos, ele faz com que haja uma associação, uma correlação, quando a gente faz um estudo, tá, de cinética real. Ou seja, o que é uma cinética real? É quando a gente avalia o comportamento do indivíduo, desde o momento que ele é administrado o fármaco até o momento que ele é eliminado. Ou seja, a gente analisa o quê? Todo o processo de ação desse fármaco. Por isso que os múltiplos compartimentos, ele nos ajuda o quê? Numa avaliação temporal, ou seja, ele consegue avaliar de forma temporal
a ação da substância, ou seja, a ação desse fármaco, e não aqui havendo o que um estado de equilíbrio, ou seja, um estudo de equilíbrio do fármaco no antes e no depois, ou seja, não. Aqui o que eu quero saber é o comportamento como um todo, tá? Por isso que nos fármacos, nos estudos de múltiplos compartimentos aqui, os fármacos aqui, principalmente fármacos que apresentam um alto volume de distribuição, tá ok? E uma baixa constante de eliminação, eles são facilmente o quê? Vistos e facilmente analisados por esse compartimento, por esse modelo de estudo de compartimento. E nós temos o que se chama de cinética de saturação. Nessa cinética de saturação, tá? Nós observamos o quê? Nós observamos o quanto do fármaco vai ser removido a taxas, o quê? A valores constantes. E esses valores constantes de eliminação, ou seja, de distribuição que vai ocorrer, elas independem, tá? Ou seja, elas não são dependentes daqui da concentração do fármaco. Isto por quê? Porque esse fármaco ele vai depender principalmente do processo de biotransformação e da ação de enzimas e de outras biomoléculas que vão ajudar aqui ao quê? Vão ajudar aqui a fazer com que esse fármaco ele decaia de forma constante no nosso organismo. Aqui só para vocês terem uma ideia, tá, de como é uma cinética normal, que a gente observa aqui os diversos fármacos, tá? 4 modelos de fármacos que eles sofrem os processos de cinética deles, tá? Independente da faixa que eles se encontrem, e uma cinética de saturação que depende muito daqui do quê? Da ligação às enzimas, ou seja, tem fármacos que se ligam pouco, que eles vão ter uma cinética que vai fazer com que o efeito terapêutico esteja abaixo do que vai estar se encontrando em dose subterapêutica, como também eu posso ter fármacos que apresentem aqui uma intermediária ligação mais satisfatória, que faça com que ele atinja rapidamente um efeito terapêutico já alcançado. Como também eu posso ter exemplos desses 2 fármacos, o vermelho e o preto aqui, que possam ter uma alta cinética de saturação, ou seja, há uma alta concentração, tá? Que precisa de altas concentrações desse fármaco para poder se ligar, mas, em contrapartida, o que acontece com o efeito que ele possa produzir? Ele possa produzir aqui um efeito acima do nível terapêutico, levando aqui a um efeito tóxico produzido por esse fármaco nosso. E nós chegamos na meia-vida de eliminação. Bem, pessoal, da parte de depuração e de distribuição, tem alguma dúvida do que eu falei para vocês? Está tudo claro? Querem perguntar alguma coisa? Por mim, tudo bem, professor. Hein? Marcelo, Tiago, Demi, Gleice, Anne, alguma dúvida? Para mim está tudo bem, professor. Tá? Na meia-vida de eliminação, tá bom, pessoal? A meia-vida de eliminação nada mais é do que o tempo necessário para que esse meu fármaco, ou seja, para que a quantidade ou a concentração plasmática desse meu fármaco que está presente no meu organismo, ele seja reduzido até quanto? Até 50%. Por isso que o tempo de meia-vida, a fórmula do tempo de meia-vida é dada por essa fórmula que eu coloco aqui para vocês, que 0,7 é a constante, ela vai sempre multiplicar o meu volume de distribuição e vai ser dividido pelo meu clearance renal, tá? E no tempo de meia-vida, ele é um parâmetro, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? 2 questões eu tenho que colocar para vocês aqui no tempo de meia-vida. Tá? Primeira questão. Para um fármaco conseguir ser totalmente eliminado, ou seja, chega a mais de 90%, esse fármaco ele sofre 4 meia-vidas. Ou seja, se a gente olhar aqui esse gráfico, onde tem a concentração plasmática do fármaco aqui pelo tempo, nós observamos o decaimento e o tempo de meia-vida desse fármaco ao longo de um tratamento. Tá?
E isso faz com que esse fármaco ele seja totalmente eliminado. Por isso que o segundo ponto que eu quero conversar com vocês é o seguinte, que esse tempo de meia vida, ele é um parâmetro dependente que está ligado diretamente ao quê? Ao clearance, ou seja, a minha taxa de excreção desse fármaco no meu organismo, pelo meu volume de distribuição. Dessa forma, se houver uma alteração, uma mudança, tanto no clearance quanto no volume de distribuição, ele vai refletir diretamente o quê? No tempo de meia-vida, ou seja, o tempo de meia-vida aqui ele vai se alterar. Por isso que o tempo de meia-vida, ele serve como um bom indicador para o quê? Para a gente analisar a concentração do meu fármaco quando ele chega num estado de equilíbrio. E o estado de equilíbrio aqui, para mim, é o quê? É o ponto, ou seja, é o momento em que a taxa de eliminação do meu fármaco seja igual à taxa de biodisponibilidade, ou seja, o quanto da fração do meu fármaco está chegando na corrente sanguínea e o quanto desse meu fármaco está sendo eliminado aqui. Por isso que ele serve como um excelente indicador para isso, para que quando o fármaco esteja no estado de equilíbrio, como nesse desenho que eu boto aqui dos dois modelos de cinética, vamos olhar aqui para o cinética de normal, que é esse daqui, nós observamos o quê? Que no momento em que a biodisponibilidade desse meu fármaco seja igual a minha taxa de eliminação, eu estou dizendo que aqui é o que está acontecendo, que ele está atingindo um estado de equilíbrio, está atingindo uma concentração constante que está fazendo com que haja um efeito terapêutico aqui. Diferente daqui, que aqui a gente não observa que o estado de equilíbrio, ele está sendo o quê? Atingido. Tá? Isso por quê? Porque vai depender aqui um pouco da concentração para que depois, após um ajuste de dose, ele consiga se estabelecer e consiga atingir esse estado de equilíbrio. E no tempo de meia-vida, ele também nos ajuda também ao quê? Nos estudos de aplicações repetidas de doses, como eu vejo, como eu coloco aqui para vocês, aonde nós observamos que são 3 tipos de vias de administração que eu coloco aqui para vocês. Eu coloco 2 modelos de injeção, que no caso do B e do C, e um modelo daqui de infusão, aonde nós observamos aqui que se a gente comparar um modelo de infusão, está faltando 1 minuto para cair o link. Assim que cair o link, eu vou mandar postar um novo link para vocês, tá bom? Para vocês voltarem a assistir a aula, tá? Então, no tempo de meia-vida, e de aplicações repetidas, ele me ajuda o quê? Ele me ajuda na prática a avaliar o estado de equilíbrio e avaliar em quantas meias-vidas aqui o meu fármaco ele vai representar, vai se apresentar para ele poder ser totalmente o quê? Para ele ser totalmente eliminado, como também para ele ser totalmente iniciar o quê? A sua ação farmacológica aqui. Por isso que nas aplicações repetidas nós observamos o quê? Que quanto menores ou mais frequentes forem